Fala galera, eu sou o André Rocha, esse é o canal 3.5 e está no ar o programa Noite Longa. O Noite Longa é um programa aqui do canal 3.5 que irá trazer sempre pautas relacionadas ao mundo do RPG e suas correlações com outros aspectos da cultura pop. Então, se você curte RPG e tem de 0 a mais de 35 anos, esse é o lugar. Da cara, então, eu peço que você se inscreva no nosso canal, dê seu like, clique no sininho de notificação para sempre receber aí quando tiver um conteúdo novo aqui no canal. E hoje eu estou aqui com 3 amigos meus de longa data, que são o Cristiano Graz, Fabrício Fagundes e Valmir Neto, e a gente vai falar um pouco para vocês sobre a nossa experiência em voltar a jogar RPG em meio a uma pandemia global. Nós tínhamos um grupo de RPG antigamente e 10 anos após nossa última sessão de jogo, acabou que coincidiu aí vários fatores para que a gente conseguisse retomar essa experiência aí que marcou tanto a nossa juventude, retomando esse grupo e retomando as sessões de RPG. E aí, para falar um pouco sobre como tudo isso aconteceu, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Fabrício. Fabrício, antes de a gente falar dessa nossa experiência recente de voltar a jogar, vamos relembrar um pouco também do nosso histórico e dividir isso com os ouvintes aqui do Noite Longa. Então, Fabrício, conta pra gente quando você começou a jogar RPG e como isso entrou na sua vida, cara. Beleza, André. É isso mesmo, cara. A gente começou a jogar RPG numa época em que ainda se descia muito pro prédio, embaixo do prédio, para jogar futebol, para encontrar com os amigos, bater papo, jogar um jogo de tabuleiro. A gente teve a nossa adolescência foi nos anos 90. Foi uma época que, apesar de que tinha videogame, né, também, mas a gente jogava com os amigos, na casa dos amigos. Então, sempre tinha essa questão de reunião dos amigos. E o RPG, eu conhecia pouco o RPG até antes de jogá-lo. Eu sempre vi o RPG como uma coisa, parecia como se fosse uma coisa de uma sociedade secreta. Ou é um grupo restrito, porque isso é um pouco da característica do RPG. É um jogo que você não joga com 15 pessoas, com 20 pessoas, que nem o futebol. Normalmente um bom grupo de RPG tem aí entre 5, 7, mais que 8 pessoas, já começa a ficar um pouco conturbada a dinâmica do jogo. Mas eu também não tinha nessa época, quando eu fui convidado para jogar, essa ideia de interpretação, de como é que era isso, interpretar um personagem, isso é o quê? Isso é um teatro, é um jogo, né? Eu tive a oportunidade, vocês também tiveram, de começar a jogar RPG com um dos maiores mestres de RPG de Brasília, que é o Marcelo Paulino, né, muito conhecido como Cello. Eu lembro até hoje da primeira sessão que eu joguei, que me convidaram para jogar. RPG tem isso, né? Você recebe o convite para jogar, e nós jogamos sobre uma casa que estava mal assombrada. É legal isso daí, porque, na verdade, era uma aventura pronta de um sistema de jogo de RPG chamado AD&D, que é o Advanced Dungeons and Dragons, a segunda edição. E a aventura ela vem basicamente pronta, e o mestre, que é a pessoa que coordena a aventura, né, ela tem só que seguir os passos ali. E eu achei super legal, era uma casa mal assombrada, a gente entrava, a casa era enorme, a gente entrava em vários cômodos, tinha combates, a gente combateu esqueletos, a gente protegeu um senhor que tinha uma vela, essa vela era mágica, enfim, essas coisas que realmente fascinam a gente no primeiro jogo, né? Então essa primeira aventura foi super jóia, foi muito legal. Mas quando você começa a jogar RPG, a primeira vez assim, acho que isso é para todo mundo que joga qualquer sistema de RPG. É a questão das regras. Tem muita regra, tem muito dado, um D4, um D6, um D8, um D10, um D20. A gente já jogou com dado de um D30. Ou seja, e quando você está ali naquelas primeiras sessões de jogo, você fica um pouco confuso, né? Você tá lá, caiu numa armadilha, aí o mestre fala, joga contra a sua destreza. Minha destreza, mas como que eu jogo isso? Ah, você tem que pegar o dado do D20 e jogar. Ah, tá. Essas dinâmicas todas a gente demora um pouco para aprender. Mas isso não foi o que me marcou mais nas primeiras sessões de jogos. O que me marcou mais realmente foi a aventura, foi o jogo, foi a criatividade que você tem que ter para jogar o jogo.
A primeira vez nós aqui que estamos aqui no programa jogamos foi em 97, já faz um tempinho. A gente começou a jogar na casa do André. Esse foi um momento de que o Cristiano estava com uma aventura nova, ele queria mestrar essa aventura pra gente. Aí eu conhecia o pessoal do colégio, trouxe o Valmir, trouxe o André, trouxe outros colegas também, e a gente foi jogar nossa primeira aventura desse grupo que existe, que joga até hoje RPG junto. Pois é, Fabrício, foi muito legal você trazer essas experiências, essas recordações que bateram fundo aqui, cara, porque a gente tem que refletir um pouco sobre como é que era essa vida na época, né? Realmente era uma época em que o online não era tão presente assim pra gente, essas interações eram a nossa vida, e principalmente pensando nesse momento de pandemia agora, é algo muito diferente do que a gente tá vivendo. E aí vale pensar também o quanto que foi importante pra gente o nosso crescimento pelas experiências vividas nesse grupo, né? Porque, como você falou, a questão da interpretação era algo que no começo a gente ria um do outro, a gente tinha dificuldade, mas são coisas que nos ajudaram até na nossa vida adulta, porque nos ajudaram a ter mais liberdade para falar, mais facilidade de expressão, até mesmo em apresentações de escola, apresentações de trabalho. É uma coisa que tem gente que pensa que não é verdade, mas o RPG nos ajudou muito nisso também. E vale a pena também falar, porque assim, a gente falou que tá jogando isso até hoje. Mas, Valmir, fala uma coisa pra gente. Na verdade, não é bem assim, né? A gente tá jogando hoje, mas teve um lapso de tempo que a gente ficou sem jogar. Então fala um pouco como é que foi isso, como é que a gente parou de jogar, até retomarmos o nosso RPG ultimamente, cara. É isso, André. Depois que a gente começou a jogar, a gente jogou por uns 10 anos. E aí a gente acabou tendo que parar um pouco. Eu acho que o principal motivo que levou a gente a parar é porque a gente, como vocês falaram, nós éramos um grupo de 7 amigos jogando. E 2 desses amigos, eles se mudaram para São Paulo. E aí ficava muito complicado da gente conseguir organizar tudo. Aí tinha que juntar todo mundo na casa de um, normalmente na sua casa. Aí colocava o computador na mesa. Aí eles tinham que fazer uma conferência, a gente tinha que arrumar um programa para fazer uma conferência, para colocar os 2 no computador em cima da mesa. Então ficava muito complicado, às vezes queria falar em particular com o mestre, o outro, aí era tudo muito complicado. Eles tinham que se organizar em São Paulo, então isso foi ficando mais complicado da gente conseguir organizar tudo isso. E a gente também estabeleceu um critério que a gente só jogava se tivessem todos os participantes juntos. Por quê? Primeiro que era o nosso momento de encontro. Era ali que a gente se encontrava, era o momento que a gente conversava um pouco, cada um falava um pouco mais da sua vida, e a gente ia crescendo junto, todo mundo cresceu junto, então a gente ia conversando e um sabendo mais da vida do outro. E aí, o que aconteceu? Como a gente tinha estabelecido esse critério de estar todo mundo junto, a gente, por muitas vezes, não conseguia ter todo mundo ao mesmo tempo para jogar. Então a gente falou, não, peraí, vamos dar um tempo. Por quê? Porque a nossa vida tá batendo na nossa porta. Então o pessoal começou a namorar, casar, ter filho, trabalhar, os estudos, o trabalho. Então tudo isso foi minando o nosso RPG. Apesar da gente gostar muito, da gente ter virado inúmeras madrugadas jogando RPG, eu digo inúmeras, eu vou repetir, inúmeras madrugadas jogando RPG. Normalmente a gente jogava no final de semana. Então, virar madrugada no final de semana, com mulher, com namorada, com filho, aí não teve jeito, cara, não teve jeito. A gente teve que escolher uma prioridade. E por esse ato aí de 10 anos, a gente acabou ficando com a família, né? Mas aí depois desse tempo passado, a gente começou a perceber que dava para começar a tentar jogar também por via online. Então a gente foi tentando descobrir, foi procurando, foi pesquisando, e a gente acabou conseguindo, mas isso aí é um assunto para daqui a pouco. Mas foi isso, a gente teve infelizmente que parar, principalmente pelo fato de 2 amigos terem se mudado da cidade, e a gente ter a vida de adulto batendo na nossa porta. Valmir, muito legal esse seu comentário, cara, porque realmente a vida adulta chega pra todo mundo, né?
E aí, para quem não viveu essa época que a gente viveu, como a gente comentou já, a questão do online não ser tão presente, a dificuldade de fazer uma conexão com pessoas que estão distantes, e essa questão das mudanças que atrapalharam um pouco, entre aspas, a nossa brincadeira, tem a questão de quem assistiu agora aí a série Stranger Things, né? Que a gente vê também, os meninos jogam RPG desde o começo da série, e que algumas situações acabam interferindo no jogo deles, entre elas, namoros. Claro que não teve situação aí de monstros na nossa vida, né? Mas são situações que os meninos viveram lá e que a gente viveu e a gente sabe o quanto que isso pode ter atrapalhado. Mas, Cristiano, eu vou te fazer uma pergunta agora então. O Valmir também comentou sobre o fato de que a gente começou a perceber que o mundo estava diferente, né? Do que quando a gente parou de jogar lá atrás, até por dificuldades técnicas, ou melhor, tecnológicas, de não ter contato com os amigos que estavam distantes, de ter que estarmos juntos no mesmo lugar para poder jogar. E quando a gente percebeu que isso estava diferente e que a pandemia nos limitava muito, a gente realmente viu que era possível voltar a jogar, né, Cris? Então, André, a pandemia trouxe pra gente algumas possibilidades de gastar tempo com coisas que a gente não tinha tempo para fazer. Eu vi muita gente fazendo curso de instrumento musical, vi muita gente parando para estudar coisas que tinha vontade de estudar há muito tempo, mas não tinha tempo. E outra coisa que a pandemia trouxe também foi essa questão das lives, né, de reunir o povo para conversar virtualmente. E foi uma ideia que a gente teve, vocês lembram? A gente reunir, a gente até que se encontrava aqui em Brasília muitas vezes, mas o pessoal que estava em São Paulo, né, os dois colegas que estavam em São Paulo, dois amigos que estavam em São Paulo, a gente não via. E a gente resolveu fazer uma live do pessoal que jogava RPG, do nosso grupo. E a gente começou a conversar, e foi o Fabrício, se eu não me engano, que trouxe a questão que ele já tinha visto em alguns lugares o que a gente chama de VTT, Virtual Tabletops. As mesas de RPG, onde você conecta num servidor, conecta numa aplicação, e essa aplicação serve como integrador entre os jogadores. Ele já tem uma série de regras e uma série de sistemas integrados, de rolagem de dados, de ficha de personagem, de automação do jogo, de bonequinhos que a gente chama de token, né? De imagens, de mapas, mapa quadriculado, mapa hexagonal. O Fabrício trouxe isso dizendo que tinha gente jogando no mundo. A gente não conhecia. E assim, despretensiosamente a gente falou, vamos dar uma olhada. Eu acho que a gente passou mais ou menos um mês investigando. Foi quando o Fabrício trouxe o Roll20, né, o Roll20, como a gente fala aqui, apresentou, e o Fabrício trouxe algumas opções, e a gente entendeu que o Roll20 talvez fosse a mais fácil. Ele é um sistema mais minimalista em termos gráficos, mas cheio de regras, e ele tem uma questão que para nós é muito importante. Ele tem suporte à versão 3.5 do Dungeons & Dragons, né? Porque quando a gente parou de jogar lá, mais de 10 anos atrás, a versão 3.5 do Dungeons & Dragons era o que estava bombando. Tinha acabado de sair, a gente tinha acabado de migrar. A gente migrou do AD&D para a versão 3 e depois para 3.5. E eu tinha claro na cabeça que a gente ia desistir nas primeiras sessões. Hoje parece que é impossível a gente desistir de jogar RPG. Porque a cada fim de sessão abre-se novas possibilidades. Hoje eu vejo que a gente não jogava RPG não é porque a gente não tinha tempo. A gente não jogava RPG porque a gente escolhia não dedicar esse tempo ao RPG. E agora a gente consegue jogar RPG, a gente dedica esse tempo ao RPG e a gente consegue jogar com os colegas de São Paulo, com os amigos de São Paulo, que foi uma das razões pelas quais a gente parou de jogar RPG. Então é tudo muito fantástico, né? A gente agradece muito essa galera que desenvolveu os VTTs, há vários no mercado. A gente escolhe o Roll20, mas a gente tem o Foundry, a gente tem uma série de outros VTTs aí disponíveis, e você que está nos assistindo pode escolher o seu, e eu tenho certeza que se você
começar a jogar RPG, seja no Roll20 ou seja em qualquer outro Virtual Tabletop, você não vai mais parar. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre o sistema Roll20, como entrar, sua experiência inicial, tem um card aqui que a gente vai colocar falando um pouco sobre isso. E aí, Fabrício, a pergunta que eu faço pra você agora é: quando a pandemia acabar, o nosso RPG vai acabar também? Não acaba não, cara. Eu acho que, como você e o Cristiano já falaram, temos tecnologia, a gente descobriu agora que a gente tem tempo para isso, a tecnologia aproximou mais as pessoas, otimizou o nosso tempo. Hoje a gente consegue jogar em 3, 4 horas de jogo mais do que a gente jogava, às vezes, 6 horas de jogos quando a gente era adolescente e tinha mais tempo, né? Hoje a gente joga mais, a qualidade do jogo é muito melhor. Então, sim, eu acho que a gente não vai parar. Isso aí até a gente ficar velhinho, eu não sei. Eu não sei quando termina essa história do RPG, mas com certeza ela está acontecendo, e cada vez que a gente tem uma sessão, a gente escreve uma nova história, a gente chega ao final da sessão, já marca uma nova sessão de jogo, a gente está jogando em média aí uma vez por mês, mas aquele diazinho ali do mês é sagrado, é o dia de eu jogar RPG com os meus amigos. Isso aí é fantástico, eu acho que isso aí não acaba. E às vezes, Valmir, vale muito a pena a gente largar essas horas quando a gente percebe que não conseguiu sair nem daquele dungeon que a gente entrou ali com os personagens, mas mesmo assim vale muito a pena, né? Sem dúvida, André. É como o Fabrício falou, é muito gratificante, é gostoso jogar RPG. Além do fato da gente estar também reunidos, os amigos, é o momento que a gente tem da gente estar reunido, da gente estar conversando, se encontrando hoje virtualmente, né? Mas é o nosso encontro dos dias modernos, dias atuais, pandêmicos. E isso faz com que a gente goste sempre de continuar jogando RPG, porque a gente não vai parar de se encontrar. Então, já que a gente vai se encontrar, vamos jogar o nosso sagrado RPG, que a gente adora, é muito bom jogar, é muito divertido, e ficar vendo os outros interpretando, ou a gente mesmo interpretando, dá boas risadas. A gente sabe o tanto que a gente já se divertiu nas nossas sessões presenciais e virtuais do RPG. Cristiano, então, para falar pra galera o que vem pela frente aqui no canal, no programa Noite Longa do canal 3.5, vem mais conteúdo de RPG por aí, né? André, a gente está planejando uma série de conteúdos, uma série de programas focados para a galera que quer jogar esse RPG virtual. A gente vai falar muito sobre como é que você aprimora seu jogo dentro do Roll20. A gente vai falar bastante também sobre jogar RPG no nosso dia a dia, né? Sobre interpretação, sobre como é que a gente encaixa o RPG na nossa vida. A gente vai fazer tutorial, a gente vai trazer conteúdo para sua inspiração, para que quem está assistindo a gente possa construir sua história, possa construir o seu personagem. A gente vai trazer também o que está rolando na cultura pop aí, que tem a ver com o nosso jogo favorito, os sistemas que a gente vai trazer também informação sobre os VTTs, como você automatiza o seu jogo, como deixa tudo isso mais rápido, enfim. Conteúdo é o que não vai faltar dentro do Noite Longa. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu tanto esse papo quanto nós curtimos, se inscreva aqui no canal, dê um like, clique no sininho para você receber as notificações quando sair um novo conteúdo. E acima de tudo, comente aqui pra gente o que você achou do programa, qual a sua experiência com RPG, se você já jogou RPG de modo virtual, como nós estamos mostrando que nós estamos jogando e que é possível, e conte como é que foi a sua vida no RPG, e se você tem interesse também de consumir esse conteúdo que a gente vai produzir. Então, Cristiano, Valmir, Fabrício, um abraço pra vocês. E galera, aguardamos vocês aqui sempre no próximo Noite Longa.